Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a forma como eu vou fazer uma girafinha na xícara. Para fazer a xícara, eu vou utilizar esse molde aqui, ele é da Marcela Arteira, o nome desse molde é Kit Jarros e ele vem aqui dois tamanhos. Esse tamanho menorzinho aqui, ele é maravilhoso para a gente usar como jarro mesmo. Eu já mostrei aqui um aplique para vocês que eu faço com o cacto em cima dele aqui, que fica super bonitinho. E esse tamanho maior aqui é para o que a gente vai utilizar hoje. Eu utilizo ele como uma xícara para eu poder estar fazendo os bichinhos aqui dentro. Já testei também fazer com a boneca e fica super legal com a bonequinha com a mãozinha assim ó, em cima da xícara. Fica muito lindo, se vocês quiserem eu posso trazer a versão da boneca também, mas hoje eu vou fazer aqui uma girafa nesse molde aqui de Kit Jarros. Ele vem aqui ó com um coraçãozinho aqui dentro, então vamos dar início. Vou começar aqui fazendo a nossa xícara, né? Vou adaptar esse molde aqui que eu tenho para a gente estar podendo fazer essa xícara. Antes de começar colocando massa ali, eu venho com a minha cerinha nutritiva da Granado e passo principalmente aqui ó no coraçãozinho e nessa parte de cima que tem alguns detalhes no meu jarro. Então, com o restinho que sobra no meu dedo, eu passo aqui na parte de baixo. Peguei aqui uma massa cor de rosa, nesse tom, e eu vou pegar um pedacinho dessa massa para eu poder colocar ali dentro do coraçãozinho. Se você não quiser o coração, você pode tirar tudo de uma cor só, depois você vem com uma tesoura, corta a parte do coração e alisa com um pincel modelador. Mas aqui eu quero tirar com um coraçãozinho que eu acho que fica super fofo, então eu coloco aqui a massa dentro e tiro o excesso, aperto para essa massa ficar apenas ali dentro do coração e ela não vazar para fora, para quando a gente colocar a outra massa por cima. E aqui agora eu vou vir com uma cola branca para colocar um pinguinho aqui dentro. Para isso aqui não correr o risco de descolar. Então eu venho aqui, pingo um pouquinho de cola, estão vendo, ó? E agora eu vou vir com a minha próxima massa para a gente terminar de preencher todo esse jarro. Peguei um outro tom de massa cor de rosa, porém esse daqui é um cor de rosa mais claro. Então eu venho aqui, pego um pedaço, sovo e faço uma bolinha. Agora é só preencher aqui dentro da cavidade, tirar todo o excesso de massa, apertar bem para essa massa de cima colar no nosso coraçãozinho e as massas grudarem. Então eu venho aqui sempre apertando e puxando tudo pro meio para sair sempre com menos rebarbas possível. Então eu venho alisando aqui, ó, puxando, aperto. E agora eu vou desmoldar o nosso jarro. Olha como ele já sai. Eu só vou vir aqui e vou dar uma arrumadinha nesse coração, para ele ficar bem certinho. Vou marcar novamente aqui o meio dele. E prontinho, olha que coisa mais fofa. Agora a gente precisa fazer a alça da nossa xícara, porque como a gente adaptou, né, não tem a alça, então a gente vai precisar fazer essa parte à mão. Eu pego um pedacinho da massa cor de rosa, a mesma que a gente utilizou ali para preencher. Aí eu venho e faço o quê? Estico um pedacinho de massa, não muito fino. Acho que esse pedaço meu aqui ficou até muito fino, vou fazer de novo. Vou esticar mais uma vez. Prontinho. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou vir com uma tesoura, vou cortar aqui essa beiradinha, porque essas beiradinhas nunca é legal a gente utilizar, porque elas sempre ficam feinhas. Aí eu arrumo aqui a pontinha, ó, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma voltinha, pequenininha assim. Deixa eu medir aqui para ver se vai ficar legal. E eu vou cortar aqui, ó, agora nessa parte. Aí eu vou vir aqui e vou arrumar igual eu fiz ali na parte de baixo.
eu faço como se fosse um S, tá vendo? Só que com essa parte menorzinha. E aí aqui a gente vai colar. E eu vou colar com a cola Tec Bond. Então, eu venho aqui na parte de cima do meu jarro, pingo um pouquinho, venho aqui na parte de baixo e dou outro pinguinho de Tec Bond. Aí, agora eu venho aqui e colo essa primeira parte e a segunda parte ali embaixo. E fico aqui segurando só um pouquinho para isso aqui não sair do lugar. E prontinho, a nossa xícara tá pronta. Agora eu vou deixar ela secando enquanto a gente faz a nossa girafa para a gente encaixar aqui em cima. Para fazer a primeira parte do corpinho da girafa, eu vou utilizar esse molde aqui, ele também é da Marcela, e eu vou usar essa parte aqui do vestidinho de bailarina, ó, porque essa parte é como se fosse um triângulo, então ela encaixa para quando a gente faz o bichinho dentro de alguma coisa. Então eu vim aqui com a minha massa amarela, vou fazer uma bolinha e vou encaixar aqui nessa primeira parte, ó. Eu coloco aqui o meu dedo para delimitar o espaço, tiro todo o excesso de massa, aperto bem e agora eu venho aqui e só desmoldo. Arrumo aqui onde saiu um pouquinho a mais ali e olha como que fica. Tá vendo? Essa parte aqui a gente vai encaixar aqui, ó, para fazer o corpinho da nossa girafa, como se fosse a parte do pescocinho dela. Tá vendo? Então, eu vou vir aqui, já tenho essa primeira parte pronta. Essa primeira parte eu já posso vir e colar no nosso jarro, porque ele precisa estar um pouquinho firme para que a gente possa encaixar a cabeça. Então, eu venho com a Tec Bond, encaixo aqui no meio, porque nessa parte a gente vai colocar algumas florzinhas para enfeitar. Encaixo aqui e agora eu deixo secando para que a gente possa fazer a cabeça. Para fazer a cabecinha, eu vou utilizar esse molde aqui, que é o molde de bichinhos, que também é da Marcela. Eu vou vir aqui com um pouquinho da minha cerinha nutritiva e vou passar aqui dentro da cavidade do molde. Só um pouquinho. Já venho com a minha massa amarela, sovo, faço uma bolinha bem lisinha. E agora eu vou encaixar aqui dentro do meu molde. Tiro o excesso. Aperto, puxo tudo para o meio e desmoldo. Olha, a cabecinha já sai bem perfeita. Agora eu preciso vir aqui com os olhinhos que eu vou utilizar. Eu vou usar esse daqui da Vera Artes, é o RN006PP. Então eu venho aqui com a minha pinça, vou utilizar aqui a cor azul. Então eu venho e posiciono. Venho com o outro, viro aqui a minha cabecinha e posiciono também. Posicionei, eu posso vir aqui e apertar um pouquinho, para esses olhinhos não serem expulsos depois que o biscuit secar. E agora eu vou vir com um palito de dente e vou fazer 2 furinhos aqui, como se fosse o narizinho da nossa girafa. Então, eu venho aqui, ó, e faço 2 furinhos, tá vendo? Na parte do nariz, venho com o meu marcador de boca e já vou marcar aqui o sorrisinho da nossa girafa. Eu gosto de fazer o sorrisinho, tem pessoas que não fazem, né, quando tá fazendo esse bichinho, mas eu acho que fica fofo, então eu faço. Agora eu já vou vir aqui fazendo a make da nossa girafa, vou passar o blush e fazer os cílios. Utilizo essa maquiagem que eu sempre uso, né, para fazer o blush aqui das minhas bonequinhas. Então, eu passo aqui na bochechinha, venho com o meu dedo esfumando. Esse tom de amarelo que eu estou utilizando aqui é um tom bem forte. Se você não gostar, você pode fazer um tomzinho mais pastel, que também fica bem bonitinho. É que esse aqui eu tô fazendo porque eu preciso fazer ele dessa cor. Mas, pra ser sincera, eu gosto mais mesmo é do tomzinho que fica mais pastel. Aí eu passo um pouquinho aqui na testa também, ó. Só um pouquinho. Aliso aqui com o meu dedo para que isso aqui não fique muito forte nem muito marcado.
Ó, vou mostrar mais de pertinho pra vocês, tá vendo? E agora a gente precisa fazer os cílios da nossa girafinha. Aqui, como é um bichinho, eu não vou fazer a quantidade de cílios que eu faço nas minhas bonecas. Aqui eu vou fazer só 4 cílios. Então, eu venho aqui no cantinho do olho e puxo os 4 fiozinhos. Só mesmo para não dizer que não tem. Então, venho aqui, puxo os 4, venho aqui do outro lado e puxo mais 4. Puxei os 4 cílios, venho aqui na parte de baixo e puxo 2 aqui, que é os cílios de baixo. Vem aqui no cantinho do olho. Prontinho, olha, a make pronta, já finalizei aqui tanto os cílios quanto a parte do blush. Agora eu vou vir com o meu arame galvanizado para a gente poder juntar as partes do corpinho. O arame que eu utilizo é o arame galvanizado de 18 milímetros, então eu venho aqui com um pouquinho de Tec Bond na pontinha. Vou posicionar aqui na parte da cabeça, bem em direção à boca. Então, eu posiciono. Agora, eu venho aqui com a minha xícara, pego e coloco mais um pouquinho de cola ali na parte de baixo e eu já venho aqui e encaixo no corpinho. Coloco aqui na minha mesa para isso aqui firmar e ficar bem certinho. Agora, a gente precisa fazer a parte dos chifrinhos e das orelhinhas aqui da nossa girafa. Então, antes de mais nada, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer 2 furinhos, que é onde a gente vai encaixar aqui os chifrinhos dela. É legal que agora você pegue e deixe essa parte aqui secar, se você estiver fazendo em produção, para você não ter o problema que quando você faz tudo e deixa tudo mole, é um pouco difícil da gente conseguir manusear as coisas. Para fazer o chifrinho, eu vou precisar de um pedacinho de massa marrom. Então, eu venho aqui e faço uma bolinha. Aqui eu peguei um pedaço muito grande. Pego e faço uma bolinha e faço uma coxinha. Mais ou menos desse tamanho, ó. Deixa eu conseguir focar aqui para vocês. Tá vendo? E eu preciso de 2 exatamente do mesmo tamanho. Então, eu venho aqui com mais um pedacinho de massa para eu poder fazer a outra igualzinha àquela ali que a gente fez primeiro. Então, eu venho aqui, estico, pego a outra que eu já tinha feito e vejo se elas estão do mesmo tamanho. Estão do mesmo tamanho, a gente já pode ir ali e colar na cabecinha da nossa girafa. Então, reservo, venho com um pouquinho de Tec Bond, coloco aqui na ponta do meu palito de dente, porque como é um espaço pequenininho, se eu for direto com a cola, vai fazer lambança. Venho aqui, coloco a cola dentro do buraquinho que eu fiz. Venho com os meus chifrinhos e posiciono dentro desse buraco que a gente fez. Olha, tá vendo? E agora que a gente já colocou os nossos chifrinhos, a gente precisa fazer as orelhinhas da girafa. Vou precisar de mais um pedaço de massa amarela, então eu venho aqui e vou fazer 2 bolinhas do mesmo tamanho. Então, pego um pedacinho de massa, faço uma bolinha, pego mais um pedacinho de massa e faço uma bolinha do mesmo tamanho que eu fiz a primeira. Pra gente poder, ó, tá um pouquinho maior, então eu tiro. Faço novamente, comparo. Estão iguais, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 2 pontinhas, assim, como se fosse um quibe. Então, eu venho aqui, ó, e faço 2 pontinhas. Vejo se as pontinhas estão do mesmo tamanho. Vi que elas estão, a gente vai fazer o quê? Vim com esse pincel modelador aqui e vou abrir. Venho com o outro e vou abrir também. Dessa forma. E agora que eu já abri, a gente vai colar na cabecinha da nossa girafa. Eu só venho aqui, ó, e dou uma leve pressionadinha só para ele ficar com um biquinho mais bonitinho. E agora eu vou vir novamente com aquele palito de dente,
com a cola Tec Bond. Coloco um pinguinho de cola na ponta do meu palito. Venho aqui na lateral, pingo e pingo. É um pinguinho de cola. Não precisa de muito, não. Aí agora eu venho com as minhas orelhinhas, com essa parte aqui pra cima, encaixo. A parte que a gente abriu e pressionou, a gente deixa pra baixo, tá vendo? E agora eu venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Depois eu vou medir para vocês com quantos centímetros essa girafinha fica molhada, para vocês terem uma noção. E depois eu vou falar para vocês quanto que ela fica quando ela já está seca. Então aqui agora que a gente já tem, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui com um pedacinho de massa na cor amarela, vou fazer uma coxinha, vou pressionar essa coxinha aqui na minha mão mesmo. Vou vir com uma faquinha e vou marcar essa coxinha pra gente fazer como se fosse um cabelinho para colocar ali na testinha dela e não ficar esse vão. Então, eu venho aqui e marco tudinho. Faço uma pontinha. Acho que esse tamanho aqui que eu fiz tá muito grande, então eu vou acabar tirando um pedacinho. Venho aqui com o meu dedo e arredondo tudinho. Ó, arrumo. E agora a gente vai colar aqui na testinha dela, tá vendo, ó? Dessa forma. Aqui eu posso vir com a cola branca mesmo. Então, eu venho aqui no meio da cabeça, passo um pinguinho de cola. Venho com o cabelinho que a gente marcou. Posiciono. Assim. Vou pegar mais um pedacinho que eu acho que a cabeça dela ainda ficou muito aberta e vou fazer mais um pedacinho de cabelo. Então, eu venho aqui, abro novamente um pedacinho de massa, marco. Tiro aqui essa pontinha, redondo. Venho aqui desse lado, que eu acho que tá muito aberto, passo um pinguinho de cola. Cola branca que eu estou utilizando. Venho aqui com esse cabelinho e posiciono. Agora, para juntar esses dois cabelinhos, para eles não ficarem tão divididos, eu venho aqui com a minha faquinha e primeiro eu marco para fixar isso aqui na cabecinha da nossa girafa. E aí eu venho marcando e juntando essas duas partes desse cabelo, tá vendo? Arrumo tudinho. E prontinho, a parte da franjinha está pronta. Agora, a nossa girafa basicamente já está finalizada. A gente precisa vir e fazer as manchinhas marrom dela antes de colocar aqui os detalhes de florzinha no na nossa caneca aqui em cima. Para fazer as pintinhas, eu vou utilizar aqui a tinta acrílica fosca e vou utilizar o mesmo pincel que eu utilizei para fazer os cílios, limpei ele aqui. Aí agora eu venho, pego aqui na minha mão a minha girafa e vou fazendo manchinhas marrom nela, em todo o corpinho aqui na parte da cabeça. Então eu vou pintando a minha girafa, vou fazendo aqui os detalhes dela. Então, aqui é só fazer esse processo, você vai fazendo numa ordem aleatória, para que ela fique bem preenchidinha. Venho aqui na parte do rostinho dela também e faço. Aqui na parte do rostinho só não é legal fazer tanto, para não ficar muito exagerado. E a gente não acabar estragando, né, com a belezinha do rostinho que a gente deixou nela. Então, eu venho aqui e faço duas na parte da bochecha. Venho aqui na partezinha do narizinho e faço um. E pronto, no rostinho dela, venho aqui e faço aqui na divisão da orelha
eu faço uma. Aqui na parte da frente da orelha eu também faço. E aqui na parte de cima da orelha. Aí eu tenho que fazer do outro lado também, aqui na divisão, onde eu fiz a divisão aqui da orelha com a cabecinha. Aqui na parte de baixo. E aqui eu faço na parte de cima. E prontinho, a nossa girafa já está toda pintada. Deixa eu focar aqui para vocês verem como que ela tá ficando. E agora a gente precisa fazer os acabamentos com florzinhas e folhas aqui para deixar isso aqui ainda mais fofo. Peguei esse molde aqui que também é da Marcela e eu vou utilizar essa folhinha aqui, ó. Ela é uma folhinha bem marcadinha, eu acho ela muito fofa. Então eu venho com um pedacinho de massa verde e vou posicionar aqui dentro. E a gente vai tirar aqui 5 folhinhas. Então, eu tiro as 5 folhinhas para a gente poder colocar antes da gente fazer as flores. Porque senão depois, se a gente for colocar as folhas por cima, fica estranho. Então, a gente tira as folhas antes, posiciona elas aqui na xícara e aí depois a gente coloca as flores para dar o acabamento e ficar tudo muito bonitinho. E tirei aqui as minhas 5 folhas. E essa minha massa verde aqui, ela está uma massa bem molinha. Então, eu vou vir e vou usar a cola branca mesmo. É legal deixar secar aqui essa parte que a gente pintou. Venho aqui com a cola branca e posiciono aqui na beiradinha. Pra gente colocar 2 folhinhas caindo aqui. Então, eu posiciono essas folhinhas. 2, assim, ó, tá vendo? Posiciono 2 aqui, posiciono uma aqui no meio, caindo, e agora eu vou posicionar 2 aqui na parte do início, onde a gente colocou a alça da nossa xícara. Então, eu coloco uma dessa forma e a outra eu vou colocar aqui, ó, em cima da alça. Então, já coloquei aqui as nossas 5 folhas e agora a gente vai fazer as florzinhas para encaixar aqui em cima dessas folhinhas. Vou utilizar agora esse molde aqui da Artes da Cris e eu vou fazer as minhas florzinhas em um tom de laranja. Então, eu vou utilizar aqui, ó, essa cavidade, vou mostrar mais de pertinho para vocês, essa daqui, para poder fazer aqui as florzinhas. Então, eu vou tirar aqui algumas florzinhas para a gente poder encaixar ali na nossa xícara. Eu fiz aqui 6 florzinhas e separei aqui alguns strass. Tô vendo? Esses strass, eles são bem bonitinhos, para a gente poder colocar no miolinho dessas florzinhas. Então, antes de colocar, eu vou vir aqui em miolinho por miolinho e vou fazer um furinho assim, ó, para a gente poder encaixar o strass ali dentro. Fiz isso, eu vou vir novamente com um palito de dente e com a Tec Bond. Vou passar um pinguinho de Tec Bond na ponta do meu palito. E agora eu vou vir com esse palito sujinho de Tec Bond e vou colocar dentro das florzinhas. Não precisa nem ser um pingo de cola aqui pode ser bem pouquinho mesmo. Até porque se a gente colocar muita cola, a nossa florzinha, ela não fica brilhando, ela vai ficar fosca, porque a Tec Bond, ela faz isso com o strass se você utilizar uma quantidade muito grande. Então, agora que eu já coloquei cola dentro de todos os buraquinhos aqui das nossas florzinhas, eu vou vir com um strass, com o meu Peg Strass, e vou posicionar dentro aqui no miolinho da nossa flor. Pronto, agora que já tá tudo 100% colado aqui, eu venho com a minha girafa, passo a Tec Bond aqui, nessa parte da base de cima da nossa xícara, venho com as florzinhas e colo. Aqui em cima dessa eu vou colocar 2.
que é para dar acabamento nessa parte da frente aqui também da nossa girafa, para dar uma sensação que de fato ela tá saindo dali. Aqui eu quis utilizar apenas uma cor de florzinha, mas você pode fazer florzinhas coloridas que também vai ficar lindo, lindo, lindo. Então eu vou colocando aqui em volta da minha girafa as florzinhas. Vou passando cola. Eu uso a Tec Bond aqui, mas se você quiser, você pode utilizar outro tipo de cola. E eu vou fazendo o entorno aqui da minha girafa. Então, colei aqui já 5 das minhas florzinhas. E eu acho que aqui 5 vai ser o suficiente, nem vou precisar colocar a sexta florzinha que eu tinha tirado. Então, vou deixar essa daqui separadinha, eu utilizo ela para outra coisa. E aqui está prontinha a nossa girafa. Eu vou mostrar ela mais de pertinho para vocês poderem ver todos os detalhes. E antes que eu me esqueça, eu vou fazer aqui junto com vocês o truquezinho que eu gosto de fazer. Vou pegar aqui a minha base de unha e vou passar aqui em cima desse coração, para esse coração aqui ele ficar brilhando e ficar super lindo. Vocês sabem que eu gosto de fazer alguns detalhes com a base de unha, eu acho que fica 100% maravilhoso, dá super um charme quando essa base seca. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Tirem o print de vocês para se inspirarem na pecinha. E como eu prometi para vocês, eu vou medir com quanto que essa pecinha fica molhada, para vocês terem uma base de com quanto ela vai ficar quando ela estiver seca. Então, vou medir aqui, ó, da beiradinha até a parte aqui, né, do chifrinho molhado. Isso aqui tá com 6,5 cm. Então, quando secar, ele vai ficar mais ou menos aqui com 6 centímetros, 5,5 cm. Então, só para vocês terem uma noção de tamanho, assim parece que ficou gigante, mas não fica, tá, gente? Isso aqui fica lindo para colocar nos laços. Então, vou mostrar aqui mais uma vez. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga também com a bonequinha, que eu trago para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Sai vídeos novos todos os dias às 6 horas da tarde. Então, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. É isso, um grande beijo para todos vocês e eu te espero amanhã no próximo vídeo. Tchau!